Olá a todos e a todas as telespectadoras do programa Balanço Geral de Juína. Eu gostaria de agradecer a todos que estão me acompanhando daqui da cidade de Juína e região. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga, atuo aqui na cidade de Juína e atuo também com psicoterapia online para as outras regiões do país. Eu também trabalho na Escola Pestalozzi de Juína e atualmente sou palestrante da editora Vetor e do Instituto Saber Ativo da farmacêutica e doutora Isanete Bieski. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook e também no site do Instituto Saber Ativo. Hoje eu vou falar um pouco sobre as situações em que a gente cobra, porém nós não obtemos os resultados desejados. Esse assunto foi escolhido porque no dia a dia existem muitas pressões da sociedade no geral e muitas vezes as pessoas se sentem cobradas e também cobram outras pessoas para que elas obtenham os seus resultados. No entanto, algumas formas de cobrança não são efetivas em garantir aqueles resultados. E nesse caso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela pode entrar em adoecimento se a situação não for corretamente manejada. Muitas situações clínicas são desencadeadas por pessoas que cobram demais outras pessoas ou pessoas que são cobradas em excesso. A cobrança ela tem uma função no dia a dia que é garantir que alguém faça alguma coisa em prol de algum objetivo ou em algum resultado. Porém, se essa cobrança ela é feita em demasia ou indevidamente, ela pode acabar gerando sofrimento. Na psicologia, nós temos diversas abordagens sobre essa questão da cobrança. A abordagem que eu vou utilizar hoje é a psicologia comportamental. E dentro dessa abordagem existem diversos autores. O autor que vai me ajudar hoje nessa análise se chama Skinner. Ele escreveu um livro em 1953, que ainda é um clássico na área da psicologia, e que se chama Comportamento Verbal. Nesse livro, o Skinner ele busca compreender a linguagem do ponto de vista do comportamento das pessoas, como aquilo que a gente fala tem impacto sobre o que os outros vão fazer e vice-versa. Então, a análise do Skinner nessa obra Comportamento Verbal é importante para a gente entender se a cobrança tem um efeito ou não e qual é ele, e se as cobranças, quando não têm resultados, existem formas de se mudar para que você obtenha esses resultados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu vou começar com duas perguntas. Você é uma pessoa que cobra demais no seu dia a dia? Ou alguém já te falou, alguém do seu trabalho, alguém da sua família já falou para você que você cobra demais? Se esse é o caso, é importante você prestar bastante atenção no que eu vou falar aqui. Se você é desse tipo de pessoa que cobra demais, muito possivelmente você é uma pessoa que passa ou tem passado por situações difíceis, desconfortáveis ou ruins, das quais você quer se livrar no seu dia a dia. Então, por exemplo, no seu trabalho, você pode estar enfrentando alguma angústia porque precisa entregar algum trabalho no prazo, porém depende de algum outro colega seu para que esse prazo seja cumprido. Então, essa situação te causa angústia porque você precisa de outra pessoa para que seu trabalho dê continuidade. Num outro exemplo, você pode ter filhos e pode, por exemplo, ficar com medo de que muitas vezes eles te desobedeçam e alguém pode vir a te julgar em relação ao fato de que você não educa bem os seus filhos. Então, todas essas situações aversivas que a gente diz, né, podem gerar um sentimento de medo, de angústia, uma sensação desconfortável, e diante dessas situações, a nossa tendência é procurar coisas que vão nos fazer nos livrar dessas situações. E aí é que entra a cobrança. A cobrança é uma forma que a gente encontra no dia a dia de nos livrarmos de determinadas situações. Então, por exemplo, se você pediu para o seu colega ou para o seu amigo fazer alguma coisa dentro do prazo e ele não fez, das próximas vezes é muito possível que você vá cobrá-lo no sentido de que ele faça mais depressa ou de que ele entregue alguma coisa para você naquele exato momento. Com os seus filhos é a mesma coisa. Se você pede e os seus filhos não obedecem, é provável que você comece a cobrá-los para que eles comecem a fazer as coisas que você tem pedido. Então, as cobranças elas geram alguns resultados. Primeiro, você está diante de uma situação da qual você precisa se livrar, né, um desconforto, um medo, uma angústia, e você cobra as pessoas que estão envolvidas
nesse processo. E alguns resultados disso são possíveis. Então, eu vou analisar 2 possíveis resultados em primeiro lugar, que são resultados que acontecem quando você cobra alguém e essa pessoa não atende o seu pedido. Então, nessa situação, 2 resultados são possíveis. Você cobra alguém, a pessoa não atende aquilo que você pediu, aquilo que você solicitou, e você retribui com uma bronca, com um castigo, no caso, se for um filho, por exemplo. Então, o resultado para essa pessoa é uma bronca, é um castigo. Mas também podem haver outras situações em que a pessoa não atende o seu pedido, mas você acaba deixando quieto. Então, observe que nessas 2 situações é muito difícil que uma cobrança ela dê o resultado que você espera. Então, vamos analisar agora outros 2 tipos de situação, que é quando você pede para alguém fazer alguma coisa e essa pessoa atende o seu pedido. Então, nessa situação, mais 2 outros resultados são possíveis. Então, por exemplo, você pede para um amigo seu, para um colega alguma coisa e ele faz aquilo que você pediu. Então, nessa situação, você pode vir a elogiá-lo, a agradecê-lo, e isso gera algum tipo de resultado para ele, no sentido de agradecimento ou elogio. Uma outra situação é quando você faz esse mesmo pedido, o seu amigo ou colega atende a sua solicitação, mas você esquece muitas vezes de agradecer ou de elogiar. Observe que nessa situação, mesmo quando a pessoa ela atende ao seu pedido, muitas vezes o resultado imediato da ação dela recai sobre você. Você tem algum benefício porque a pessoa foi e fez alguma coisa da qual você precisava. E o benefício não necessariamente vai para ela. Por isso que é importante você observar no seu dia a dia se as cobranças que você tem feito para as pessoas têm essas características. São cobranças que trazem benefícios para você imediatamente, mas será que essas cobranças trazem algum tipo de resultado para outra pessoa que atende a sua solicitação? Se você fizer cobranças desse tipo que a gente está abordando aqui, é importante que você tente trocar as suas cobranças por instruções que a gente chama de ABC. O que são instruções? São orientações, e essas orientações elas devem ter 3 componentes. O componente A, que é quando se especifica para a pessoa em que momento ela deve fazer aquela ação, quando e onde. O componente B, que especifica para a pessoa exatamente aquilo que ela precisa fazer, porque às vezes as pessoas elas não atendem a uma cobrança ou a uma solicitação porque elas não entenderam o que devem fazer. Muitas vezes a pessoa até gostaria de fazer, de atender a sua solicitação, mas ela não entendeu o que é para ser feito. Então aí pode ser que ela não faça por falta de compreensão e não por falta de vontade. E o componente C, que é o componente que especifica aquilo que vai acontecer se a pessoa fizer ou não aquilo que você solicitou. Então, nessa instrução ABC, esses 3 componentes são importantes, porque você especifica aquilo que a pessoa precisa fazer, qual momento ela precisa fazer e qual resultado isso vai gerar. Então, eu vou te fornecer aqui 2 exemplos. No primeiro exemplo, vamos voltar à situação de trabalho, em que você depende de outro colega para terminar o seu próprio trabalho. Então, você pode começar com o componente A, dizendo quando e onde ele deve fazer determinada ação. Por exemplo, eu preciso que você me entregue o relatório hoje às 5 da tarde. Então, você estabeleceu que é hoje às 5 da tarde. O componente B, que é o comportamento, é entregar o relatório. Você pode inclusive especificar que se é a entrega do relatório impressa, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Mas é interessante que você especifique muito bem qual é a ação desejada. E por último, você vai especificar o que vai acontecer depois da ação ter sido concluída. Então você pode dizer assim: se você me entregar o relatório até às 5, eu vou ficar muito feliz e posso te ajudar com aquela sua tarefa que está atrasada. E um outro componente também que é muito importante é você sinalizar o que vai acontecer se a ação não for completada. Por exemplo, se você não me entregar o relatório até às 5, eu vou ficar muito chateado e não vou poder te ajudar com aquela tarefa. Um exemplo agora que pode vir de casa, na educação com os filhos.
Muitos pais têm preocupações em relação ao tempo que os filhos gastam no celular. Muitos adolescentes ou até mesmo crianças até deixam de almoçar para usar o celular, ou almoçam, fazem as refeições olhando para o celular. Se você tem isso em casa e quer resolver esse tipo de problema, é importante você utilizar esse tipo de instrução ABC. Então, por exemplo, você especifica que na hora do almoço ele deve desligar o celular. E como resultado disso, você vai ficar muito feliz e pode ajudar, por exemplo, com dicas de economia para que seu filho ou filha compre um tênis que ele ou ela tanto está pedindo. Então, observe que você não vai oferecer o tênis, mas você vai dar uma ferramenta que são dicas de economia para que ele ou ela própria economize em relação a esse objetivo de adquirir um tênis. E o outro componente também é importante, dizer o que vai acontecer se ele não fizer aquilo que você está pedindo. Então, se você não desligar o celular no almoço, eu vou ficar muito chateada e não vou poder te dar dicas de economia. Então, observe que em todas essas situações, a cobrança foi substituída por instruções, que tecnicamente são mais viáveis e produzem resultados mais favoráveis para você que está precisando que um pedido seja realizado e para outra pessoa também que deve ter um benefício ou um resultado imediato para a própria ação. Resumindo, se você no seu dia a dia usa cobranças e percebe que essas cobranças não estão tendo resultados, tente transformar essas cobranças em instruções ABC da forma como nós explicamos aqui. Observe no seu dia a dia quais os resultados produzidos e, se puder, conte pra gente aqui no site ou no WhatsApp do Balanço Geral de Juína como que foi. Também aproveite para dizer se você está gostando desse programa e quais assuntos você gostaria de ver aqui. Um abraço e até a próxima.